Ok, a paz do Senhor, meus amados. Aqui é o Fernando Augusto, mais conhecido por Timóteo. Estamos de parabéns porque Deus nos deu mais graça de estarmos aqui em pé, vivos. Na verdade, estamos a falar sobre o período interbíblico. Ok? É na verdade que na aula passada nós falamos sobre o Império Persa que invadiu o Império Babilônia. Depois dali, o Império Persa deu a liberdade ao povo judeu para assim então reconstruir a sua terra, ou melhor, a sua pátria, reconstruir a cidade, não é reconstruir o templo. Ok. É sabido que o Medo Persa, ou seja, o livro de Malaquia, termina então assim com os Medo Persa. Ok. E tendo sido o profeta Malaquias sendo o último a ser usado, ser chamado, não é? Nós vimos que Deus depois parou, deixou de falar com o seu povo. Deus já não usava nenhum profeta. O profeta Malaquias foi o último no Antigo Testamento. Então aí entra propriamente o período interbíblico, o período de silêncio total. E nós, recuando a fita, nós vimos que depois da divisão do reino, ou a divisão do povo Israel, o reino do norte foi destruído pelo Sírio, ou melhor, pela Síria. Depois dali, então, os assírios tiveram que substituir, fazer uma troca. O povo estranho foi colocado em Samaria, juntamente com os remanescentes se contaminaram. E daí, a Síria tentou invadir o reino do sul, mas não conseguiu, porque a Babilônia invadiu a Síria, ou seja, venceu a Síria e se apoderou do reino do sul. Tendo levado o reino do sul para o cativeiro, nesse caso para a Babilônia, os judeus ficaram lá 70 anos. Nesses 70 anos, o povo judeu não ficaram escravos, assim como lá no Egito. O povo judeu tinha liberdade para trabalhar, liberdade para adorar os seus deuses, prestar culto aos seus deuses. Terminando os 70 anos, Deus levanta o grande império chamado Persa, invade Babilônia e assim dá liberdade ao seu povo para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo. O Ciro devolveu os tesouros que haviam sido levados para os babilônicos, nesse caso para a Babilônia, e ainda deu liberdade a todos para contribuir a fim de reconstruir a cidade e o templo. Nesta liberdade, o povo judeu, muitos deles rejeitaram, permaneceram lá porque tinham riquezas e fazendas, outros foram para o Egito, e alguns que, ou a maioria que acharam melhor preservar a tradição, a sua religião judaica, voltaram para si, então reconstruir a cidade e o seu templo. Ok, aí nós vimos, conforme dissemos, que aí termina o Malaquia com o poder, com a potência persa no poder. Terminando então, entramos no período propriamente interbíblico, que é o período de silêncio. Deus ficou silencioso. Por quê? Porque o povo já estava desviado. O povo não andava direito. Inclusive até os ministros, os sacerdotes, já estavam fora da presença do Senhor. Deus parou de falar, já não usava nenhum profeta, Deus já não levantava ninguém, e esse tempo durou 400 anos. E esse período é que nós vamos dar sequência no nosso estudo. Depois, o que acontece? O que acontece é que a Grécia, bem dizer, a Grécia, não, a Grécia, por intermédio de Alexandre o Grande, invadiu os persas e assim tomou lugar. E a partir daí, a Grécia ficou a liderar em pouco tempo por intermédio de Alexandre. Infelizmente, Alexandre governou pouco tempo, morre. Alexandre não tinha o filho mais velho, ou seja, o filho era criança, não poderia
dar sequência, o irmão não tinha capacidade para continuar, então o reino se divide. Tendo o reino se dividido, nós destacamos aí os dois generais, ou então os dois reinos, que é o Egito e Síria, que estavam em contato com o povo judeus. No período, na primeira fase, Síria, ou melhor, o Egito estava no poder. O Egito é que liderava e o Israel estava bem, Israel estava bom, e a partir dali, então, chegou uma fase que a Síria ficou abaixo, depois do último Ptolomeu ser vencido, aí Síria tomou o poder e o povo de Israel teve que sofrer. Foi uma fase negra, e aí então vimos que os gregos tiveram que implementar o seu paganismo, tiveram que proibir a religião judaica, tiveram que sacrificar uma porca. Quer dizer, muita coisa aconteceram e muitos judeus tiveram que morreram porque não aceitaram comer a carne da porca sacrificada, profanaram o templo. Então foi a fase muito dura, até que o homem Matatia então renunciou ao seu cargo, renunciou ao sacerdócio, largou o sacerdócio, e a partir dali teve que sensibilizar seus filhos, sensibilizaram os judeus, e os judeus entraram na guerrilha até que venceram, recuperaram Judá, tiveram um bom tempo de paz. Infelizmente, Lísia, o filho do Epífane, ou melhor, Antíoco Epífane, se revoltou até que venceram os judeus, e o Judas Macabeu, o grande homem, o grande herói, morre e os judeus se entregam, e assim então Síria toma o comando, liderando. Não é falando da Síria, estamos a falar sempre da Grécia, porque é uma parte, é a subdivisão, ou é uma parte da Grécia. Então estamos a falar da Grécia, até que então assim romanos chegaram, invadiram a Síria, e assim os romanos tomaram o lugar. Nós dissemos que romanos, depois de tomarem o lugar, por intermédio de Pompeu, o povo judeus tiveram que sofrer, morreram, mas mesmo assim Roma, por intermédio já no tempo de Herodes o Grande, não só Herodes matou, era terrível, era assassino, né, porque ele acabou de matar todos os membros da sua família. O Herodes Grande, para ele não brincava por nada, mas em contrapartida fez muita coisa boa, e com isso ele teve que reconstruir até o templo, e depois daí teve que construir vários estádios. Por acaso, Roma teve algum sucesso por intermédio de Herodes, apesar que os judeus muitas vezes tiveram que passar dificuldade também, muita dificuldade mesmo. E assim então nós dissemos que Roma tornou superpotência. Nós terminamos esta aula anteriormente na lição número 3. Hoje então estaremos falando sobre seita, político e religioso. Lição número 4. Você conhece quais são as seitas políticos e essas seitas ao mesmo tempo eram religiosas? Está aí no teu ecrã, estamos a ver aí que essas seitas, na sua maioria, apareceram no período interbíblico, de acordo às circunstâncias do momento, excepto aí os escribas, porque já no Antigo Testamento revela a presença dos escribas. No caso de Esdras, diz a Bíblia que Esdras foi escriba, né? Era sacerdote, foi escriba também. Mas a maioria apareceram no período interbíblico, de acordo às circunstâncias, de acordo à situação do momento. Ok, então nós temos aí os escribas, fariseus, saduceus, essênios, herodianos e os zelotes. Então essas são as seitas, que essas seitas eram políticos e ao mesmo tempo eram religiosos, excepto os essênios, que eram somente religiosos. Ok, então vamos começar já por escribas. Escribas, como estamos a ver no hebraico, significa sofer, no grego é gramateios. Não é? Estas duas palavras querem dizer escriba. Ok, eram homens
versados em conhecimento, homens inteligentes. Esses escribas, conforme nós estamos a ver aí, eles tinham como função redigir as ordens e mandados reais. Eram funcionários públicos e também eram chamados de escrivão. E como escrivão, o que eles faziam? Alistavam homens para a guerra. Conforme podes ver no ponto 3, o que eles faziam? Organizavam tropas para a batalha, para o campo da batalha, para a guerra. Mas também podemos encontrar escribas que eram versados na lei, ou seja, nas sagradas escrituras, que muitas das vezes é chamado como escribas sagrados. São escribas sagrados. Esses escribas sagrados tinham a função de copiar as escrituras, interpretar e também ensinar o povo. É verdade que houve uma fase que quem tinha missão, quem copiava, quem interpretava eram os sacerdotes. Mas chegou uma fase que os escribas começaram então a tomar o comando. E se dedicaram de tal maneira que passaram a ser chamados como doutores da lei. É muito bom. Olha, acompanhem. Conforme estamos a ver aí, vimos que os escribas tinham funções tríplices. Ok. Primeiro, eles preservavam a lei, conforme eu dizia. Eles tinham o trabalho de guardar, de proteger a lei. A lei na altura era escrita por rolos, não é? As Sagradas Escrituras. E eles tinham a função de copiar, né? Tirar de um rolo antigo, não é? Para um rolo novo, no sentido de preservar a própria lei. Ponto número 2. Quando os sacerdotes abandonaram o sacerdócio, ou então o ministério sacerdotal, mesmo no período interbíblico, devido às circunstâncias, porque a situação não estava fácil, muitos deles entraram na área política, assim no caso de Matatias, nós vimos que são os escribas que guardavam, que protegiam a lei, e ao mesmo tempo eles ensinavam o povo a não se afastarem de Deus, apesar dos momentos difíceis da vida. Nós vimos que os escribas também, eles reuniam um bom número de discípulos, homens que tinham o desejo de aprender a palavra de Deus, aqueles homens que tinham o desejo de se comprometer, ou então homens que se comprometiam com a palavra de Deus. Os escribas tinham então essa função, essa obrigatoriedade de ensinar essas pessoas a como entender, como interpretar a Sagrada Escritura. E ao mesmo tempo, eram chamados de doutor da lei. Segundo o Flávio Joséfo, que a palavra escriba é o sinônimo de doutor. Doutor ou então mestre da lei. Então é mais ou menos isto que os escribas não eram pessoas qualquer, os escribas eram pessoas dotadas de muito conhecimento. E por outro lado, os escribas eram um grupo onde estava associado os fariseus e os saduceus. A boa parte eram os fariseus e a menor parte eram os saduceus. Quer os saduceus como os fariseus eram pessoas dotadas de conhecimento, dotadas de muito conhecimento. Porque muitos deles eles trabalhavam no Sinédrio, que é no Tribunal de Justiça, julgando as pessoas com base às Sagradas Escrituras, ou seja, com base à lei. Então, os escribas, falando dos fariseus e saduceus, não eram pessoas qualquer, eram pessoas de grandes conhecimentos, apesar que muitas das vezes Jesus teve que entrar em debates, porque não só eles ensinavam, não por ensinar a Sagrada Escritura, muitas das vezes é por aumentar as suas tradições, as suas normas, preceitos humanos. Mas, na verdade, os escribas são pessoas com muito conhecimento que Jesus reconheceu. E ele dizia que vocês podem ouvir o que ele vos ensina, mas não praticam o que eles fazem. É porque Jesus sabia que os escribas ensinavam, tinham conhecimento de verdade, apesar que as práticas, muitas das vezes, não lhes qualificavam.
E vimos que, conforme podemos ver, que Jesus ensinava não como os escribas, Jesus ensinava com autoridade. E Jesus era fiel aos textos sagrados, ao passo que os escribas, muitas das vezes, eles transgrediam, ensinando mais preceitos, relevando mais o preceito do homem em relação à própria Sagrada Escritura. Isso acontece nas igrejas, e muitas igrejas relevam mais as tradições, as doutrinas dogmáticas do que a própria Sagrada Escritura. Isso aconteceu com os escribas também. Isto é a pura verdade. Muito bem, então agora temos aqui os fariseus. Dizia que os escribas eram um grupo onde havia, ou seja, composto de fariseus e saduceus. Então vamos falar propriamente dos fariseus. O que são os fariseus? Ok, os fariseus, segundo aí o texto original, diz que significa separados. Ok, significa separados. E a sua origem, quando que eles apareceram, onde é que eles apareceram, quando é que eles apareceram. Não, nós já sabemos que falar sobre a origem dos fariseus é um pouco complexo, mas segundo Flávio Joséfo, revela que os fariseus surgiram no século II a.C., ou seja, no ano 145 a.C. Aí surgiram os fariseus. Outros preferem não dar a data, ou seja, não datar, devido à complexidade do assunto. Mas o importante é que os fariseus eram pessoas dotadas de conhecimento, que têm como significado separado, não é? Porque eles se isolavam, porque eles viviam mesmo separados para não se contaminarem com o pecado, segundo o conceito que eles tinham. Ok. Quanto então os fariseus, mesmo dando continuidade, vimos que existem dois tipos de fariseu, ou seja, vamos encontrar fariseu separatista e fariseu liberal. Os liberais são aqueles que recebem tudo, para eles tudo é normal, eles apoiam todos. Agora, os separatistas eram fariseus tradicionais, que esses, no tempo de Antíoco Epífane, nós vimos que no tempo de Antíoco Epífane, quando Síria estava a maltratar o povo judeu, esses separatistas, os fariseus separatistas, os fariseus tradicionais, eles tiveram que se associar com Judas Macabeu para guerrear contra o Antíoco Epífane, porque maltratavam de que maneira o povo de Deus. Quanto então assim as principais doutrinas, nós vimos que os fariseus acreditavam no livre-arbítrio, ou seja, na livre escolha. Significa dizer que eles acreditavam que Deus colocou no homem a capacidade de escolher o bem e o mal. Deus colocou no homem a livre escolha. Eles acreditavam, então, assim, na livre escolha, então, no livre arbítrio. E também eles acreditavam na imortalidade da alma. Eles acreditavam na imortalidade da alma. Os fariseus acreditavam na existência dos anjos, na existência dos demônios. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam no julgamento. Para os fariseus, quer dizer que os que fizeram bem serão galardoados, os que fizeram mal serão punidos, vão ser castigados mesmo. Então, os fariseus acreditavam nisto. Os fariseus, conforme eu dizia, eles eram mais religiosos do que políticos. Eles eram políticos e religiosos, porém, eram mais religiosos do que políticos. Então, aí está a questão dos fariseus. E os fariseus, conforme eu dizia, que eles ensinavam mesmo bem, mas o problema é que muitas das vezes acrescentavam as suas tradições. Eles alegam que são tradições que já foram registradas há muito tempo, dando por Deus lá no tempo de Moisés. Mas de tempo em tempo eles acrescentavam mais preceito, e segundo alguns entendidos, dizem que chegou a ter 613 mandamentos, sendo 248 negativos, significa dizer aquilo que não se deve fazer, e 365 positivo, que quer dizer que aquilo que nós podemos fazer. Embora alguns rabinos entendem que os mandamentos que vindo mesmo de Deus batem 613. Os mandamentos vindo diretamente de Deus.
bate 613. Mas outros rabinos ou outros estudiosos acreditam que os 613 só bateu esse valor porque, ou esse número, devido aos acréscimos de tradição, de norma, de preceitos humanos que os fariseus tinham e juntaram, acrescentaram na lei de Deus. Pronto, são pontos de vista. Mas de qualquer maneira, Jesus muitas das vezes combatia contra os fariseus, porque Jesus ensinava de acordo às Sagradas Escrituras, sem acrescentar aquilo que não é de Deus. Mas em tudo isso, vimos que os fariseus, por serem mesmo bons, no caso de Gamaliel, a Bíblia revela que Gamaliel foi um grande ilustre. Não, Gamaliel foi um fariseu, foi o mestre do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo revela também que ele foi fariseu, segundo a lei. E houve muitos fariseus que seguiram Jesus Cristo, muitos fariseus que aceitaram Jesus. Então, é isto que os fariseus não eram pessoal qualquer, não, mas eram pessoal dotado de muito conhecimentos, mas muito conhecimentos, que muitos deles eram doutores da lei. A seguir está então aí os saduceus. Esses saduceus, nós vimos que temos aí o seu significado, não? Que podemos ver aí Saducai ou então Saduquim, que quer dizer justiça ou defensor da justiça. Pode ser justiça, justo ou defensor da justiça. Alguns acreditam que não contém esse significado, mas a maioria estão de acordo, são unânimes em dizer que os saduceus significa então justo ou então defensor da justiça. Quanto à origem, também é complexo, mas quanto às doutrinas, nós vimos que os saduceus negam a recompensa, como também o castigo após a morte. Ou seja, os saduceus não acreditam no julgamento de Deus. Para ele, quem morreu, tudo acabou. A alma não existe. Depois do corpo morrer, tudo acabou. E eles têm uma frase que diz que como a nuvem se desfaz e desaparece, assim é o homem que entra na sepultura e nunca mais volta. Razão pela qual os saduceus não acreditam na ressurreição, não acreditam na vida após a lei, não acreditam. Os saduceus também, eles acreditam na Sagrada Escritura, mas porém apenas o Pentateuco. Eles só acreditavam no Pentateuco, ou então no Torá, os 5 livros escritos por Moisés. Eles acreditavam. O resto dos livros já não acreditavam, não. Somente os 5 livros que Moisés escreveu. Esses livros consideravam como sagrado, canônico. O resto já não acreditavam. Aí está então a diferença entre os saduceus e os fariseus. E por outro lado, os saduceus eram mais políticos do que religiosos. Enquanto que os fariseus eram mais religiosos do que políticos, os saduceus eram mais políticos do que religiosos. Enquanto que os fariseus acreditavam no Primeiro Testamento completo, que nós chamamos também de Antigo Testamento, todo ele, os saduceus apenas acreditavam na Torá, ou então nos 5 livros escritos por Moisés. Esse é que eles consideravam como sagrado. Os saduceus também não criam nos anjos, não acreditavam ou não acreditam nos anjos, nem nos demônios, não acreditam no céu, nem no inferno. E pronto, aí está, é complicado. É uma seita diferente dos fariseus. E desde então, havia mesmo na Bíblia, havia sempre aquele debate, aquela divergência entre os fariseus e os saduceus no tocante à ressurreição, como por exemplo. Aí está então a diferença entre saduceu e os fariseus. Meus amados, temos aqui outro grupo chamado os essênios. Os essênios são pessoas que viviam nas montanhas. Essênios, que significa curadores, viviam nas montanhas. Eles viviam mais lá, esse grupo floresceu, segundo o Encrá, está a dizer, entre o século I a.C. e século I depois de Cristo. Quer dizer que eles viveram até nesse ponto. Agora, esses essênios
na verdade, eles eram muito unidos. Eles eram muito unidos, tinham tudo em comum. Um é de todos e todos é de um. Para eles não havia separação, nem quais são separação, qual é o termo melhor para explicar. Pronto, não havia separação. Eles colocavam tudo em pé de igualdade. E no ponto de vista doutrinário, os essênios, conforme estamos a ver, eles consideravam-se como servos de Deus, mas não sacrificavam animais. Eles consideravam como servos de Deus e viviam nas aldeias, também fugiam à contaminação. E por causa disso eles não se casavam. Os essênios não se casavam. Para eles, a mulher pode lhes trazer na condenação, pode lhes fazer pecar. E quando as pessoas não casam, com certeza não se multiplicam. E quando não se multiplicam, é fácil desaparecerem e acabarem. E muitos acreditam que os essênios já não existem por causa disso, porque eles não se casavam. Não se casavam. Eles também não fabricavam arco nem flecha, eles não combatiam. Eles não eram políticos, eles eram somente religiosos. E eram bons cantores, eram bons adoradores e bons cantores. Os essênios. Não há dúvida por aí. Então, estamos a ver aí, eles eram livres, para eles não havia escravos, eram monoteístas, eles não eram politeístas, eles acreditavam num único Deus, eram mesmo adoradores. Eles eram adoradores. Eles estudavam o Antigo Testamento de forma rigorosa, ao pé da letra. Os essênios eram assim. Estes grupos que viviam nos desertos, os essênios. Muito bem, conforme estamos a ver, eles ensinavam a piedade, a santidade, conforme você pode ver no teu ecrã. Depois, não só, eles ensinavam a amar a todos os homens, respeitar os mais velhos, anciões, carinho uns aos outros. Consideravam Jeremias 31 como já nova aliança, já tinham essa noção. Então, os essênios foram um grupo que muito também me admira, não é? Mas o problema deles é que não aceitavam casar. Mas foram grupos que velavam muito nas Sagradas Escrituras e também bons adoradores. Conforme estamos a ver aí, embora o Antigo Testamento até o Novo Testamento não menciona o nome deles, mas eles existiram de acordo com as fontes históricas, as fontes seculares. Temos aqui agora os herodianos. Os herodianos. Falando de herodianos, já podemos entender que são seguidores de Herodes. São os seguidores de Herodes. Esse é um grupo, eles aparecem porque é um grupo que acreditavam que Herodes fosse o Messias. Herodes fosse aquele que veio para libertar, para dar liberdade ao povo judeus. Muitos judeus acreditavam que Herodes fosse Messias por aquilo que ele fez. O que Herodes então fez? Herodes, claro, era cruel. Herodes tinha um coração maldoso. Quando Jesus nasce, já encontra o Herodes, o grande. Apesar que naquela fase que Jesus nasceu, Herodes já era velho, já era muito avançado da idade. Mas Herodes fez muita crueldade. Conforme eu dizia que acabou de matar quase todas as suas famílias, ele não tolerava nada por nada. Para ele tudo é matar. Mas o de bom que ele fez, ele acabou com os bandidos, os ladrões. Conforme eu dizia, Herodes reconstruiu vários estádios. Herodes reconstruiu o templo, ou seja, o templo que Zorobabel havia construído depois deles terem voltado da Babilônia para a sua terra, reconstruir o templo. Esse templo permaneceu até a chegada de Herodes. Herodes, depois de ascender o trono, ele mandou partir e reconstruiu. E quando ele reconstruiu, todos confirmam, os historiadores confirmam que foi um templo de muito luxo, mas muito luxo mesmo. Que até os discípulos mostraram a Jesus: estás a ver o templo? Estás a ver a estrutura?
E Jesus disse assim, olha, esse templo também vai ser destruído, não vai sobrar nem sequer uma pedra. E com certeza foi mesmo destruído. Mas Herodes, por aquilo, pelo bem que ele fez, muitos deles pensaram que fosse o Messias, muitos judeus julgaram que Herodes fosse Messias. Aí então nasceu um grupo chamado Herodianos. Herodianos. Os Herodianos, conforme nós podemos ver aqui, apesar que Herodes morre, mas talvez não teria razão de existir este grupo. Mas infelizmente existe este grupo herodiano que são então discípulos, partidos, não é, que surgiram por causa de acreditar que Herodes fosse o Messias. E Jesus já advertiu. Jesus dizia que deve se prevenir do fermento dos fariseus e também do fermento de Herodes, ou seja, as hipocrisias dos fariseus e as criminalidade, a injustiça de Herodes. Mas isto é que é. Temos aqui agora os zelotes. Os zelotes apareceram por intermédio de um fundador chamado Judas de Gamala. Esse Judas foi aparentemente da Galileia, né? Ele fundou esta seita e os zelotes eram rebeldes, porque são eles que influenciaram os judeus para não pagar os impostos. E por causa disso, os judeus sofreram, muitos deles foram mortos, muitos deles pereceram. Aí está. Os zelotes não eram pessoas boas, não. Eles enganaram muitos judeus para então assim se rebelar contra as políticas romanas, para não pagar os impostos. E assim então aconteceram tantas tragédias. E o Flávio Josefo afirma que na destruição de Israel, na destruição do templo, da cidade de templo, os zelotes também muitas vezes são cúmplices por isso, porque eles criaram tanta confusão que culminou então assim, que terminou na destruição da cidade, inclusive do próprio templo. Ok. Agora então temos aqui os grupos à margem entre os judeus. Ok. Estes grupos que não são judeus, mas estão à margem. Ou seja, vamos lá ver. Primeiro nos apresenta, temos aqui os publicanos. Esses publicanos são pessoas que os romanos colocaram para cobrar imposto no povo. A palavra publicano significa trabalho público, empregado público, ou seja, aqueles que são postos para trabalhar com público. E o objetivo ou a finalidade era cobrar os impostos. O problema é que nos seus serviços eles acrescentavam, eles cobravam além daquilo que eles mandaram. Eles cobravam o dobro. Dizia eu que eles eram muito odiados pelo povo. Sabe por quê? Porque sempre que eles cobrassem, acrescentavam mais um valor. Eram micheiros na minha linguagem. Posso assim dizer que eram pessoas de micha. Micha é o quê? São aqueles lucros, aqueles valores a mais para pôr nos seus bolsos. Porque eles sempre dobravam o valor e por causa disso eram muito odiados. Ninguém gostava dos publicanos, porque eram pessoas maldosas, eram pessoas com um coração venenosas, digo assim eu. Razão pela qual os judeus, o povo, eles odiaram de que maneira os publicanos. Mas, apesar de tudo isso, Jesus Cristo, muitas das vezes, andava com os publicanos, comia com os publicanos, porque o objetivo dele é salvar os que se haviam perdido. Razão pela qual ele teve que estar no meio dos publicanos. E muita gente, podemos ver, acredita, no caso de Mateus, por exemplo, Mateus foi um homem, segundo a tradição, que ele foi autor do livro do Evangelho. Um dos livros evangélicos de Mateus,
com essa autoria de Mateus, segundo a tradição. Então, Mateus foi um dos publicanos, foi salvo por Cristo. Temos o Zaqueu, foi um dos publicanos. Zaqueu até disse, se alguém tem roubado, então eu vou quadruplicar. Então Zaqueu também foi um dos publicanos. Além disso, João Batista batizou muitos publicanos. Embora eles eram maldosos, mas muitos deles se renderam, se converteram na palavra. E aí, deve-se dar muita glória para Deus. E depois dos publicanos, então aparece aqui os samaritanos. Esses samaritanos, conforme eu fiz menção a princípio, os samaritanos, por que não são considerados como judeus? Porque os samaritanos são judeus de raça cruzada, de raça mista. Como assim? Acontece que Salmanasar, que é o rei da Síria, havia cercado Jerusalém por 10 anos. Só que o Salmanasar morre. O seu filho, ou então seu substituto, Salgão, tomou lugar. Depois chegou o tempo que penetraram em Israel, que é o reino do norte, invadiram o reino do norte, saquearam Samaria e levaram muitos judeus na diáspora, ou seja, foram dispersados fora do país, em outros países, e pegaram outros povos estrangeiros, colocaram em Samaria. Quer dizer que era uma troca, o Sargão fez uma troca, pegou os judeus, colocou fora do país, alheio, e colocou o povo estrangeiro, colocou em Samaria. Pegou o povo estrangeiro, colocou em Samaria, e a partir daí, os remanescentes que estavam em Samaria se contaminaram com este povo estranho. Agora, aí começa a inimizade com os judeus, com o Reino do Sul. A partir daí a comunicação cortou, a amizade cortou. Porque a Samaria recebeu pessoas estranhas e os samaritanos, que são os judeus originais, se contaminaram com estas pessoas. Daí então começa o ódio, a inimizade, que essa inimizade continua até no tempo de Jesus. Por isso é que Jesus, quando pediu a água, a mulher samaritana disse: não, como é que você está a me dar? Por que estás a me pedir água? Por que você está a me pedir se eu sou uma mulher samaritana, você é judeu? Porque os judeus não se comunicavam por esta razão. Mas graças a Deus, o apóstolo Paulo afirma que a morte de Jesus quebrou esta inimizade, uniu as pessoas. Agora, em Jesus, já não há judeus, não há gentios, não há ninguém. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Meu amado, entendeu? Agora preste atenção. Vamos falar sobre a instituição judaica, as principais instituições judaicas. Os judeus tinham também as suas instituições. As principais são o templo, a sinagoga e o sinédrio. Começamos já no templo. Para o povo judeu, o templo é a glória deles, é a glória de Israel. Os judeus sem templo não ficam bem. Os judeus sem templo, para eles tirar Deus também. Então, o templo é um lugar que é um templo, é um lugar de adoração, é um lugar em que a presença de Deus baixa. Para o povo israelita é isto. Estar no templo é ouvir a voz do Senhor. Estar no templo é se fortalecer espiritualmente falando. É o templo que Salomão construiu no Monte Moriá, aquele monte onde Abraão estava para sacrificar o seu filho, não é? Abraão não sacrificou, mas estava para sacrificar. Infelizmente Deus disse: para, porque você me teme. Então é neste monte onde Salomão então construiu o grande templo. Mas infelizmente no tempo em que Babilônia cercaram o reino do sul, então invadiram Judá e a partir daí destruíram Jerusalém, destruíram a cidade, destruíram inclusivamente o templo. E o povo ficou sem templo. Depois de 70 anos, o povo voltaram na sua pátria, ou então melhor, o povo voltou na sua pátria pela liberdade que Círio havia dado, que é o rei da Pérsia. E a primeira coisa que eles fizeram é reconstruir o templo. E este templo permaneceu até no tempo de Herodes o Grande. Depois Herodes destruiu e voltou a reconstruir novamente. Voltou a reconstruir.
e foi um templo de muito luxo. Infelizmente, depois dessa reconstrução, então, no ano 70, os romanos, por intermédio do Tito, acabam de destruir. E assim até hoje, o povo judeu já não tem o templo. Meus amados, já não tem o templo. Já não há. O que só tem agora é só sinagoga. E vamos falar sobre a sinagoga. Sinagoga teve origem em Babilônia. Meu amado, a sinagoga teve origem em Babilônia. Depois da destruição do templo, depois da destruição da cidade, o povo de Israel foi deportado para a Babilônia. Os babilônicos, nesse caso, Nabucodonosor, deu liberdade ao povo judeu para adorarem os seus deuses, para servirem a sua religião normalmente, não só trabalhar, mas adorarem, prestarem culto a seu Deus. O que os dois fizeram? Eles tiveram que construir sinagoga para adoração. Tiveram que construir sinagoga para adoração, para aprender as leis divinas. Então, aí começa a existência agora da sinagoga em Babilônia. E aí o que se fez? Qual é o trabalho que se fazia lá? Qual é a forma do culto? Primeiro, eles exigiam a reter, memorizando os 10 mandamentos. Eles memorizavam os 10 mandamentos. Faziam oração de arrependimento. Nessa sinagoga é assim. Não só memorizavam os 10 mandamentos, mas oravam a favor dos seus pecados. Não é? Quando eles estão arrependidos. Não, eles invocavam a bênção de Deus. E conforme estamos a ver no nosso ecrã aí, eles faziam leituras. Não é que as pessoas têm que ouvir a palavra de Deus. E tem que reter a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus, colocar em prática a palavra de Deus. Então, a partir daí, os sacerdotes, tinham a missão, então, de ensinar o povo de Israel a não esquecer a lei de Deus. O bom é que lá na sinagoga, ou seja, lá em Babilônia, apesar dele terem esquecido a sua própria língua, porque depois eles esqueceram a língua hebraica, pouco a pouco foram se acostumando com os costumes babilônicos, na sua maioria, mas uma das coisas que eles fizeram é preservar a palavra de Deus. Porque eles perceberam que o cativeiro são as consequências de andarem, ou seja, é o resultado por ter andado mal, por ter andado em pecado. Razão pela qual, mesmo lá no cativeiro, eles preservavam a palavra de Deus. Razão pela qual, que lá na sinagoga eles aprendiam tudo isso. Para quê? Para que Deus lhes desse graça para um dia voltarem na sua terra. Assim como tudo aconteceu. Depois temos o Sinédrio. Apesar que a sinagoga, tanto Paulo como Jesus Cristo aproveitaram essa graça de anunciar o Evangelho e tudo, e aí deu sucesso, deu a vantagem para o Evangelho. Agora temos aí o Sinédrio. O Sinédrio é tribunal da justiça. Os judeus chamam de grande sinagoga, tribunal de justiça. É aqui, quando alguém comete, deve ser levado para ser julgado. E lá temos a presença dos fariseus, que são homens da lei, que então julgavam os criminosos de acordo à lei, de acordo às sagradas escrituras. Então, Sinédrio é o tribunal de justiça, é o lugar de julgamento. Você cometeu, vai parar no Sinédrio. Você cometeu, para lá no Sinédrio. Isto é verdade. Então, quer dizer que as principais instituições dos judeus temos 3. Temos o templo, e que infelizmente já não existe. Temos a sinagoga, que nós temos até hoje. Está em toda a parte do mundo. E vamos encontrar agora o Sinédrio, que são os tribunais. Melhor para os judeus, o tribunal de justiça. Ok? Meus amados, a coisa está simples, mas simples demais. Conforme você pode ver aí, que o Sinédrio é um lugar, então, em que as pessoas consideravam lugar de julgamento. Isto
não tem como fugirmos. Acredito que nós percebemos, nós entendemos. Aqui no último parágrafo vem dizer aqui, permita-me que eu leia, que nos dias do Senhor Jesus, o poder judicial do Sinédrio era grande, abrangia as áreas civis e criminais. O Sinédrio tinha autoridade administrativa e podia ordenar prisões, podia julgar casos e excetuando-se da pena capital. Ou seja, o Sinédrio ali se julga, aí se condena. É só basta você cometer, vais parar lá no Sinédrio, lugar de justiça, mesmo já do tempo de Jesus. Então, essas são as principais instituições do povo judeus, ou então do povo Israel. Presta atenção, são apenas 3. Temos aí o templo, temos a sinagoga e temos o Sinédrio, ok? Agora presta atenção, vamos falar sobre a lição número 5, assim já mesmo tudo ligado. Acompanha-nos. Lição número 5 é para falar sobre a filosofia e teologia judaica. Ou seja, aqui nós vamos ver que existem 2 tipos de conhecimento, 2 tipos de interpretações. Na Alexandria, que é lá no Egito, havia judeus que interpretavam a Sagrada Escritura de acordo com a filosofia. É assim, por exemplo, temos aí a filosofia judaico-alexandrina. Quer dizer que são judeus egípcios, quer dizer, judeus que cresceram no Egito, judeus que falam grego, judeus que esqueceram a sua língua. Recorda muito bem, no período interbíblico, que nós dissemos que houve uma fase no reinado do segundo Ptolomeu, segundo rei do Egito, que é o Ptolomeu II, não é? Que convocou-se 72 sábios judeus, convocou-se 72 sábios judeus para traduzir a Sagrada Escritura do hebraico para grego, a famosa Septuaginta. Foi nesta fase do período interbíblico, onde se traduziu, então, onde aparece a Septuaginta. Sabe por que se traduziu? Porque muitos judeus que falavam apenas grego e não falavam hebraico, que é a sua língua, porque esqueceram. Resultado de que? De exílios. É isso, porque essa são a desvantagem. A desvantagem, as pessoas esquecem a sua língua, pode esquecer a sua pátria. Depois, além disso, quer dizer, vai se adaptar com os costumes, com os hábitos e costumes dos colonizadores. Quer dizer que, essas são as consequências negativas. Mas o bom é que o povo, apesar de se adaptarem a alguns costumes dos colonizadores, alguns hábitos, não é? Mas eles tinham a palavra de Deus no coração e eles queriam a Sagrada Escritura. Aí houve razão de traduzirem a Sagrada Escritura do hebraico para o grego. E quem traduziu são os 72 sábios judeus. Por isso é que o termo aparece como Septuaginta, número 70. Ok? Então, dali chegou uma fase que o povo judeu da Alexandria começaram a interpretar a Sagrada Escritura com base à filosofia. Com base à filosofia platônica, a filosofia do Platão. Então, e aí, isso acontece. E pronto, isso altera de que maneira as doutrinas originais dos judeus. Ou seja, altera de que maneira aquilo que a própria Bíblia diz. Nesse caso, pegaram o Platão e o Moisés, juntaram. Ou seja, pegaram as ideias do Platão e aquilo que Moisés revelou na Sagrada Escritura, juntaram. Começaram a interpretar agora a Sagrada Escritura com base à filosofia. Então, isso criou de que maneira afetou as doutrinas, principalmente no Novo Testamento. Depois aparece então aí a teologia rabínica, uma teologia tradicional.
Os rabins, quando estou a falar dos rabins, estou a falar dos fariseus, estou a falar dos saduceus, porque rabi significa mestres, e os únicos mestres, não é, que eram dotados nas Sagradas Escrituras eram os fariseus e os saduceus. Ok, então esses rabins, eles interpretavam a Sagrada Escritura com base à própria Escritura, aquilo que as Escrituras dizem. Ok, depois chegou o tempo que começaram agora a acrescentar quer dizer, algumas coisas, bem dizer, alguns preceitos humanos. Alguns preceitos humanos. Começaram a acrescentar as tradições. Os erros também começam a ir. Os rabins eram bons na Sagrada Escritura, eles ensinavam, eles interpretavam, mas o problema é que eles misturavam. Na lei de Deus acrescentavam preceitos de homens, acrescentavam as suas tradições. Isso também lhes custou caro, porque Jesus lhes confrontava por causa disso. Jesus lhes confrontava por causa disso, porque eles falam que a lanca são preceitos que já veio a partir de Moisés, ao passo que são ideias que eles próprios criaram, não é? De tempo em tempo, e começaram a acrescentar. Então, a teologia rabínica é uma interpretação, não é, bíblica, de acordo com o ponto de vista mesmo bíblica. Só que os erros deles é de acrescentarem mais os seus costumes, os seus preceitos, as suas tradições por cima da lei. Enquanto que a teologia alexandrina, que é a filosofia alexandrina, que eles interpretavam, os judeus que estavam em Alexandrina, interpretavam a Bíblia pela filosofia, segundo a filosofia. Os rabins, muitas vezes, começaram a interpretar agora a Sagrada Escritura com base nas suas tradições. Aí começou o desvio, começaram bem, depois desviaram. Presta atenção. Começaram a interpretar a Bíblia Sagrada com base à filosofia. Outros começaram a interpretar a Sagrada Escritura com base à tradição. Isto acontece e tem acontecido bastante nas igrejas atualmente. Que muitas igrejas também têm interpretado a Sagrada Escritura com base às suas tradições. E principalmente quando é debate, eles dizem assim, vamos debater, vamos falar de acordo à Bíblia. Não é? Eles usam aquela frase do Lutero, não é? Só lá nas escrituras. Mas enquanto vai decorrer o debate, todo mundo começa a pegar agora as suas tradições, começam, em vez de despojar da denominação, não é? E se aplicar apenas naquilo que as escrituras dizem, ou seja, naquilo que as escrituras diz, e não o que a denominação diz. Não, cada um recorre agora nas tradições, nas doutrinas dogmáticas. É isso que aconteceu também com os fariseus, com os saduceus, os rabins, né? Começaram a interpretar a Sagrada Escritura com base à tradição, quer dizer, começaram a relevar mais a tradição do que a própria palavra de Deus. Então, este é o problema, e tudo isso afetou o Novo Testamento. Por isso é que a doutrina genuína do Antigo Testamento já não é do tempo de Cristo, porque no tempo de Cristo Jesus encontrou a doutrina turva, doutrina turva, doutrinas tradicionais humanas, mas Jesus teve que combater tudo isso para apresentar uma doutrina genuína, aquela doutrina mesmo de Deus que Moisés deu ao povo. Nós sabemos que todo o Antigo Testamento depende do Torá. Torá é alicerce de todo o Antigo Testamento. Então é assim, Jesus estava a combater os fariseus e os saduceus, para que para que haja doutrina original. Isso é que é o desafio das igrejas atualmente. Então, é isto que acontece. São duas teologias, dois conhecimentos, dois pontos de vista que os judeus da Alexandria interpretavam a Sagrada Escritura com base na filosofia, e a teologia rabínica, então, os rabins interpretavam a Bíblia com base na sua tradição, muitas das vezes.
Isto custou caro para os judeus, rabinos, ao se enfrentarem com Jesus Cristo. Agora, temos aqui ideias nacionalistas. Aqui estamos a falar dos escribas, os saduceus e os sacerdotes, que são pessoas que, durante o período interbíblico, o período de 400 anos, eles tinham ansiedade da vinda do Messias. Eles queriam que o Messias chegasse já. E eles começaram a estudar as leis, começaram a estudar os livros do Apocalipse. Aí surgiram, então, começaram a surgir tantos livros apócrifos, começaram a forçar as interpretações, exigindo que Deus tem que vir já, ou seja, tem que cumprir já com... tem que cumprir com as profecias, enviando o Messias, o seu filho. Ansiedade dos nacionalistas, por causa do sofrimento, da situação difícil que estavam a passar. É mais ou menos isto, ok? Então, é por aí. Uns começaram a magnificar a lei, não interpretando a lei, dando relevância à lei, outros louvando a aristocracia, não, outros estudando o Apocalipse para ver o que na verdade está lá revelado, não, por que o Messias não vem, então o Messias está a demorar. Então pronto, a ansiedade fez com que então os nacionalistas tivessem ideias, ideias assustadoras, ideias com ansiedade, para que, ou então no sentido de que o Messias tem que vir e tem que vir já. Pronto, mas Deus cumpriu, quando chegou o tempo certo, o momento certo de Deus, Deus cumpriu com a sua promessa, ok? Então, vamos resumindo, temos aqui a preparação do mundo para o advento do Messias, ou seja, os entendidos da matéria afirmam que o período interbíblico foi a preparação para que o Messias chegasse, para que Jesus então viesse. São os entendidos, os estudiosos, dizem que tudo isso aconteceu porque Deus estava a preparar alguém que poderia salvar a humanidade. E nós vimos que a história começa, então, depois da divisão do Reino Unido, depois da divisão de Israel, quando então Salomão termina o seu reinado, o seu filho Roboão chega no poder, presta atenção, já estou a resumindo, estou a terminando, chega no poder, e o Roboão pediu conselho aos mais velhos, aos anciões, como ele poderia governar, liderar. Os anciões então aconselharam o novo rei para que então minimizasse os impostos, para não ser como o pai, porque o pai foi rígido, que é o Salomão, que ele minimizasse para que o povo todo ficasse com ele. O mesmo Roboão foi pedir outro conselho aos seus amigos, e os amigos deram conselhos contrários, os jovens iguais. E aí então o Roboão apertou seu reinado, apertou, intensificou os impostos, o povo se revoltou, e aí foi suficiente para o reino de Israel se dividir. 10 tribos ou 10 tribos e meio foi para o norte, cujo capital é Samaria, e 1 tribo e meio para o sul, cujo capital é Jerusalém, onde havia o templo. Mas o reino do norte desobedeceu primeiro, já não dava ouvido aos profetas, então a Síria invadiu o reino do norte, dispersou os judeus até hoje. Os remanescentes se contaminaram com o povo estranho que os assírios colocaram lá. Então o reino do norte foi saqueado e a Síria virou as armas para o reino do sul. Infelizmente não teve sucesso porque Babilônia vinha em cheio e invadiu a Síria, e a própria Babilônia se apoderou com o reino do sul. E assim, porque o reino do sul havia desobedecido, porque depois da destruição do reino do norte, o reino do sul ainda permaneceram há cerca de 135 anos. Depois começaram a desviar-se, começaram a cometer os mesmos pecados que os seus irmãos do norte cometeram. Não deram ouvido aos profetas, e então assim os babilônicos invadiram o reino do sul. Os judeus ficaram presos, exilados em Babilônia durante 70 anos.
Depois de terminar os 70 anos, o que é que acontece? Deus levanta os persas, ou então os medo-persas, invadiram a Babilônia e eles se instalaram. Ciro, que é o rei de Persa, deu liberdade aos judeus para voltarem na sua terra, a fim de reconstruir a cidade, inclusive também reconstruir o templo. E assim, o que que fez Ciro? Ciro teve que devolver os bens, teve que devolver os tesouros do templo, e muitos judeus rejeitaram voltar na sua terra. Eles foram, em vez de irem na sua pátria, foram no Egito. E lá ficaram para sempre, muitos deles. Outros, porém, preferiam ficar em Babilônia, porque tinham riquezas, tinham fazendas. Mas eles eram obrigados a contribuir para reconstruir também o templo e a cidade. Ok? Eram obrigados a contribuir. Depois dali, então, nós dissemos que o Antigo Testamento termina com o Medo-Persa, não é? Ou seja, entramos no período interbíblico com Medo-Persa, ok? Depois de um tempo, aí vem a Grécia. A Grécia invade os Medo-Persa por intermédio de Alexandre o Grande e ele se instala. Alexandre governou pouco e teve que morrer. Apesar dos seus sucessos, morre. Como ele não tinha filho mais velho, não, o seu filho era criança, não era de menor idade, o seu irmão mais velho não tinha capacidade para dar sequência no reino, né, para continuar no trono, razão pela qual o reino se dividiu. Os 4 generais lutaram e dividiram o reino, mas nós nos focalizamos mais nos 2 generais ou nos 2 reinos, não é? Que é o Egito, sobre a liderança do Ptolomeu, e então Síria sobre a liderança do Seleuco, ou então os Seleucidas. Ok, esses tiveram contato direto com o povo judeu. E assim, vamos falar sobre Egito, que estava sob liderança dos Ptolomeu. Ok, os Ptolomeu tiveram graça, eles favoreceram o povo judeu. No período do Ptolomeu, não é? O povo judeu não sofreram, tiveram paz, tiveram prosperidade, descansaram. Houve primeiro rei, não é, que nós podemos chamar, podemos designar Ptolomeu I. Nesta fase, o povo estava sossegado, apesar que a princípio houve revolta, mas depois o povo judeu perceberam que era um bom rei, o reino estava tranquilo. No segundo rei, o Ptolomeu II, também a coisa estava boa, o povo judeu, neste caso, estava tranquilo. Nesta fase, ou neste tempo, foi convocado 72 sábios judeus para traduzir a Sagrada Escritura do hebraico para o grego, porque muitos dos judeus falavam grego, esqueceram o hebraico. Então aí aparece a Septuaginta, a famosa Septuaginta. No terceiro reinado, ou então o terceiro rei, ou Ptolomeu III, ou terceiro, também o povo de Israel teve prosperidade, prosperou, a vida estava boa. Quando veio o quarto rei, esse quarto rei teve um coração ambicioso, um coração maligno, tentou profanar o templo de Deus, entrar no lugar santo dos santos. Não entrou, mas tentou. O povo protestou e assim ele recuou, mas odiando os judeus. Neste caso, ele foi derrotado pela Síria. Entrou o quinto, não é? O quinto rei, o Ptolomeu V, não é? Esse o quinto também foi derrotado e a partir daí a Síria fica no comando. Já não é mais Egito no comando, a Síria no comando, os Seleucos estavam no comando. E nesta fase, o povo de Israel começou a chorar. Foi o sofrimento, foi a fase terrível para o povo judeu. Foi a fase difícil, a fase de lágrimas. Foi a fase de choro. O que eles fizeram? Já que a Síria estava no trono, o que eles fizeram? Primeiro, eles proibiram a religião do povo judeu. Segundo, eles implementaram o seu paganismo, as coisas que não prestam. Entraram no templo, colocaram no lugar do altar, colocaram ídolo a Júpiter, sacrificaram animais, a porca,
e exigiram os judeus comerem a carne da porca. E quem não comesse, quem rejeitasse, seria morto. E muitos judeus morreram nesse dia. Principalmente no tempo de Antíoco Epífanes, estava a criar tudo isto, toda essa confusão. Muitos judeus morreram. Hein? E aí aparece alguém chamado Matatias, que um velho que criou reforma, viu que isso não pode ficar assim, hein? Revolucionou, porque aí a história nos mostra que 7 irmãos morreram juntamente com a sua mãe por rejeitarem a carne de porca. E muitos judeus se renderam, são judeus apóstatas e começaram a perseguir os seus irmãos, os judeus iguais. Então foi a fase muito difícil, mas nessa fase aparece então o famoso período macabeu, por intermédio de um velho chamado Matatia, um sacerdote, um idoso, olhando de tudo que estava acontecendo, olhando nas humilhações, não é? No sofrimento do seu povo, ele largou o sacerdócio, abandonou o sacerdócio, entrou na área da política, entrou na batalha, sensibilizou seus filhos, sensibilizou o povo, os judeus estavam dispersos, organizou, treinou e entraram em batalha, entraram em guerra. E a história nos mostra que eles tiveram várias vitórias, não só com Síria, mas também tiveram outros inimigos, assim como os filisteus, os amonistas, enfim. Mas eles venceram todas essas batalhas, recuperaram seu país, recuperaram Judá. Recuperaram Judá e a partir daí, então, eles ficaram um bom tempo de paz. Ficaram um bom tempo de paz e tranquilidade. Depois de muitas batalhas, depois de muito sacrifício, então, graças a Deus, o povo e os judeus estavam a viver em paz, em tranquilidade. Até que um dia a Síria se revoltou novamente por intermédio do Lísia. Lísia foi o filho de Antíoco Epífanes, não é? Depois da morte do seu pai, então Lísia tomou o lugar e assim começou a se vingar, mas mesmo assim foi derrotado muitas vezes. E por última vez ele aparece então com um batalhão, com tropas, cerca de 120.000 tropas. E na altura o Judá Macabeu só tinha 800 tropas, 800 militares, 800 guerreiros. E nesses 800, muitos ainda, os medrosos saíram, abandonaram pela permissão do Judá e Macabeu. E o Judá preferiu morrer com dignidade do que se render aos sírios. E assim então a batalha começou. Em pouco tempo os judeus foram derrotados. O herói, o grande herói, Judá e Macabeu morrem na batalha. E assim os judeus se entregam, se rendem. E a Síria então começa a comandar até que os romanos apareceram, invadiram a Grécia. Porque falando da Síria, estamos a falar da Grécia, porque Síria é uma das divisões da Grécia. Então, assim, romanos tomaram o lugar. E quando os romanos entraram em Jerusalém, ou então em Israel, não é? Tomaram toda a Palestina também, podemos assim dizer, por intermédio do Pompeu. Muitos judeus morreram. Depois calhou no sábado, porque os judeus no sábado não guerreiam. Então, muitos deles morreram. Os romanos recuperaram tudo e ficaram superpotência. E aí então, assim terminamos a nossa matéria, período interbíblico. Não te esqueça que nós falamos de algumas setas, não é? Políticos e religiosos, no caso dos fariseus, saduceus, que entre eles havia tanta divergência, não é? E no caso também de herodianos, que eram grupos que surgiram porque pensaram, julgaram que o Herodes fosse o Messias. Depois vimos aí os zelotes, grupos que desobedeceram ao governo romanos, que eles influenciaram os judeus a desobedecerem aos romanos, e por causa disso os judeus tiveram graves problemas, que muitas das vezes acredita-se que a queda de Jerusalém, a destruição do templo, os zelotes também eram cúmplices. Então, muita coisa aconteceu. Vimos também as principais instituições do povo judeu, que é o templo, a sinagoga, o sinédrio. Então, meus amados,
Que Deus abençoe, rica e poderosamente. Até já, até já.